Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo dia 21 de outubro de 2025, quase no finalzinho, né, desta terça-feira, né? Estamos fazendo vídeo aí quase na meia-noite já, mas trazendo alguns assuntos importantes que foram falados ao longo do dia, né? O noticiário do nosso glorioso. Você já sabe, se você gosta de notícias do Botafogo, acompanhar as notícias do Botafogo todos os dias, você tem que ser um inscrito aqui no canal do Medeiros. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faço esse convite, é de graça, se inscreva aqui no canal do Medeiros, deixa o seu like, clica no botãozinho hypar também aí, que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Vamos falar de alguns assuntos, começar falando sobre uma contratação importante para o núcleo de saúde e performance do Botafogo. A gente estava reclamando aqui, inclusive, disso, né? Que o preparador físico do Botafogo tinha que explicar algumas coisas, muitas lesões musculares, né? Tá estranho, né? Realmente um número acima do normal, muitos jogadores do Botafogo saindo machucados por lesões musculares, e o Botafogo contratou, notícia do GE. Globo, o Gustavo Porto, preparador físico, ex-Atlético Paranaense, né, substituindo aí o Luiz Felipe Sinforoso, que estava no Botafogo até o mês passado. Até Gustavo Porto trabalhou no Atlético Paranaense de 2014 até 2025, 11 anos, tá? Que ele estava lá no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana também pelo Atlético Paranaense, 17 anos de experiência como preparador físico. Em 2025, o Botafogo está sofrendo, como eu disse, né, um pico de lesões, né, musculares. Ainda temos o preparador físico da comissão técnica do David Ancelotti, tá? Ainda temos ele continua, ele não saiu, mas aí chega um reforço, né, o Gustavo Porto, que vai atuar direto no processo de carga, prevenção de lesões e no RTP, a sigla, enfim, quer dizer retorno ao jogo, retorno ao campo de jogo, tá? É uma área crítica, inclusive, para a sequência do Botafogo aí no Campeonato Brasileiro nesses últimos 10 jogos, tá bom? Então seja bem-vindo, Gustavo Porto. É uma área muito técnica, né? Eu não sou formado em educação física, a única coisa que a gente pode desejar é muito boa sorte para ele, que ele faça um grande trabalho no Botafogo, e nós, como torcedores, estamos um pouco assustados, é verdade, com a quantidade de lesões que o Botafogo teve em 2025. Tomara, né, que com a chegada do Gustavo Porto a gente consiga diminuir, né, esse número de lesões que a gente vem tendo, tá bom? É isso, vamos lá, vamos passar então para o segundo assunto, já falando um pouquinho mais de campo e bola agora, de jogadores. Notícia do Matheus Mandi, Matheus Mandi, um abraço para o meu parceiro Matheus Mandi, sobre o goleiro Raul. O terceiro goleiro do Botafogo, o goleiro Raul, teve o contrato renovado até o dia 31 de março de 2027. O contrato dele iria até dezembro agora de 2025. Ele já poderia, inclusive, até assinar pré-contrato com outra equipe, mas não. Botafogo renovando por mais 15 meses com o goleiro Raul. O registro já está aparecendo no bid da CBF, tá bom? Ele é o terceiro goleiro do Botafogo, né? O Léo Link hoje é o titular. Na verdade, com a lesão do goleiro Neto, ele é o reserva imediato neste momento do goleiro Léo Link, beleza? Então é isso, notícia para vocês sobre o goleiro Raul. Vamos pular então para o terceiro assunto. Esse assunto aqui, olha só, eu estava doido para trazer notícias boas para vocês, né? Então, isso aqui eu considero uma excelente notícia, uma ótima notícia. Danilo treinou com bola. Olha só o volante Danilo. Tinha muita gente que tinha até esquecido que a gente tem um craque no elenco, né? O Danilo é craque de bola, né? Infelizmente sofreu uma lesão muscular. Olha aí a lesão, né? O assunto do primeiro tema do vídeo, né? Então, ele teve uma lesão muscular na coxa, tá? No dia 20 de setembro, mais um dos jogadores que tiveram lesões musculares. A estimativa inicial era de 6 semanas fora. Nesta terça-feira, dia 21 de outubro, o Danilo voltou a treinar com bola no Centro de Treinamentos Lonier, na Barra da Tijuca, ali no Camorim, tá? Que a gente tem que observar? A gente não sabe ainda se contra o Santos no domingo ele vai estar à disposição,
né? Ele voltou para treinar com bola agora, essa semana, então a gente não sabe ainda se ele vai estar 100% contra o Santos ou se só na próxima semana, mas é uma ótima notícia, cara. O Danilo é um jogador que é titular do Botafogo, ainda mais nesses problemas que a gente está tendo com o elenco, né? Assim, na posição de volante ali a gente tem hoje o Newton e o Marlon Freitas, né? Com o Alan sendo a opção no banco de reservas. Então o Danilo voltaria, óbvio, para ser titular nessa equipe. Tem que ver quem seria a dupla dele, né? Porque o Marlon Freitas é o titular do Botafogo há muito tempo, mas depois da saída do Gregory, isso é um assunto, inclusive, que eu acho que deve ser debatido, porque o Marlon Freitas fazia uma dupla com o Gregory, assim, sensacional. O Gregory, com aquele estilo mais de marcação, né, de primeiro volante, de muita pegada, deixava o Marlon Freitas tranquilo para fazer o jogo dele, que é um jogo de mais armação, um jogo de lançamentos. O Marlon Freitas tem um estilo diferente, né? O Marlon Freitas não é aquele volante de muita marcação, de muita pegada. Não, ele é um volante parece mais como se fosse mais um meio campo, um pouco mais ofensivo, armador, né? O Marlon Freitas tem esse estilo. E o Gregory, na época, não. Era um cão de guarda que marcava por 2, por 3 e deixava o Marlon Freitas com mais tranquilidade. Com a saída do Gregory, eu acho que o Marlon Freitas caiu até um pouco de produção, né? Porque o Botafogo sente essa saída do Gregory. O Newton até consegue fazer bons jogos. Eu discordo de muita gente que reclama do Newton. Eu acho que o Newton está fazendo partidas honestas, né? Partidas boas, mas é claro que o Newton não é do nível do Gregory. Não é. Né? É um garoto, né, já não é mais tão garoto assim, né? 26 anos, mas é um jogador que é bom, foi uma grata surpresa, estou gostando de alguns jogos do Newton, mas não faz as mesmas funções que o Gregory fazia. Então, quando joga o Danilo e o Marlon Freitas, eu sinto que até o momento o casamento entre essa dupla não deu muito certo. Não tivemos muitos jogos também, né, com eles dois juntos, mas nos jogos que eles jogaram juntos, não teve uma conexão. E nos jogos que o Danilo jogou com o Newton, o Danilo fez gol, o Danilo jogou um pouco mais à frente, com mais liberdade, porque o Newton fez o papel de primeiro volante. Repito, não consegue chegar no nível do Gregory, mas ajuda. Ajuda e libera um pouco o Danilo. E aí fica aquela dúvida. Danilo tem que jogar com o Marlon Freitas, Danilo tem que jogar com o Newton. Já tem gente falando que colocaria até os 3 para jogar nesse meio campo, para a gente ter um meio campo mais, com mais presença, né? Mas aí teria que tirar o Savarino do time, né? E aí? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas a notícia boa é Danilo próximo do retorno, Danilo voltando ao time. É um ganho enorme de qualidade nesse time titular do Botafogo. Danilo é craque de bola e a gente vai ganhar muito com esse retorno dele, ok? Então é isso, a gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros com mais informações do nosso Botafogo. Um abraço, até a próxima.